Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos de oração. Nós temos aqui a Ivanka Nobre, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela pede oração por cura e também pede pelo conforto de seu coração e de sua família, pois perdeu seus 2 filhos gêmeos ontem. Que Deus abençoe, dê muita força, de fato muito conforto. A gente vai rezar e colocar de uma maneira muito especial por você aqui, pode ter certeza disso. A Ivani Donha Dias, de São Paulo, capital, pede oração por ela mesma e também por Judita, por saúde. Eva Salvino de Souza, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração em especial pelos negócios do seu esposo Sérgio, pelo seu filho Fernando, por toda a sua família, seus familiares, e também pede pelos padres e funcionários aqui da Rede Século XXI. Em nome de todos, eu te agradeço, viu, Eva? Continue rezando por todos nós aqui mesmo, viu? Todos precisamos. E a Maria Imaculada Mateus é de Santa Rita de Caldas, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Vamos rezar, assim, com muita alegria por todos vocês. Começando esse bloco agora, eu gostaria de conversar com você, aliás, uma dica. Você é devoto de Santa Teresa d'Ávila? Muitas pessoas são e sabem o quanto essa mulher, como doutora da igreja, como mística, ela nos ensina, através de tudo aquilo que viveu, através de tudo aquilo que experimentou em relação ao próprio Deus. E nós estamos promovendo e propondo para você que você faça o retiro online sobre Santa Teresa. E esse retiro é preparado por alguém que tem autoridade sobre isso, que é o Frei Patrício Ciadini. Ele é da Ordem dos Carmelitas Descalços. Aí você está vendo no plasma um pouco da história dele, da vida dele. Lembrando que esse retiro ele vai te fazer conhecer um pouco mais sobre a história de Santa Teresa, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que ela foi, mulher, carmelita, escritora, doutora da igreja, mestra mística e também entendendo por que depois de tanto tempo ela continua viva em nossa memória. Então você pode acessar o nosso site rs21.com.br/EAD, retiro online sobre Santa Teresa, a vida de Santa Teresa. Então vale a pena você procurar lá e conhecer um pouco mais desta mística que nos ajuda tanto e, claro, transforma a nossa vida naquilo que é importante para nós, uma vida em Deus. Eu acho uma dica muito boa, né? Santa Teresa, né? Sobre a vida, sobre a história. Você já leu alguma coisa, Fred, sobre a vida dela? Já li, já tive a oportunidade de ler e também esta visita do castelo interior é um negócio sensacional. Maravilhoso, né? É um momento onde a gente consegue perceber a felicidade em lugares que são os remotos, né? Uhum. Mesmo diante das tristezas, né? São João da Cruz também tem muito essa experiência, né? Os poemas mais lindos foram escritos no momento de dor. E é este paradoxo, eu olhar para o momento da infelicidade, aparente infelicidade, que é um sofrimento da carne, né, e perceber que a alma está feliz, porque engrandece-se e acredita-se que a felicidade está em Deus, né? Então eu gosto muito dessa experiência do Carmelo. Até no início você falou sobre isso, né? A gente olha para uma pessoa que está numa situação como essa, né? As carmelitas, por exemplo, algumas enclausuradas estão lá. Será que ali ela consegue ser feliz, né? É interessante isso, né? Mas nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão do otimismo, não é? Só como pontapé inicial do nosso bate-papo aqui,
a gente consegue conciliar essas duas coisas? O otimista é alguém feliz? Conseguimos sim, viu? O Fred falou do bom humor, né? Ele comentou do bom humor, né? E é muito interessante, porque a ação, em geral, ela vem antes da emoção. A pessoa, às vezes, ela está deprimida e ela fala assim, né? Doutor, eu não fiz nada semana passada porque eu estava esperando estar alegre primeiro, eu não fiz nada. Então, assim, a emoção dele é negativa, só que ele não faz... o sentimento, a emoção é negativa, mas ele não faz nenhuma ação para mudar essa emoção dele, né? Então, a gente entende em terapia que a ação tem que vir primeiro. Você tem que agir primeiro para produzir coisas boas. Se não agir, não produz, né? Como o Fred falou do bom humor, é a mesma coisa. Se eu chego num ambiente com bom humor, não é? Eu vou estimular aquele ambiente também para brincar, né? Para ficar alegre, para ter uma troca bacana, não é? Então, o otimismo, ele se encaixa também aí. Aquela pessoa otimista, ela alegra o ambiente, ela traz uma energia boa para o ambiente, não é? E tem pesquisas que mostram essa relação muito forte também entre otimismo e felicidade. Pessoas mais otimistas, em geral, têm mais momentos de felicidade. Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que eu esteja naquele dia um pouco depressivo com tantas coisas que tenham acontecido comigo, né? Sei lá, não lembro de algum exemplo aqui, mas estou naquele momento triste. Agora, eu posso me impor esse otimismo, assim, cheguei aqui, olha, vamos lutar, vamos fazer isso. E isso, de fato, me ajuda a viver esse momento de felicidade. Não esquecendo que eu não estou tão bem. É possível isso? Isso, é possível. Eu não estou negando nada. Claro, é claro que a gente tem que pensar também, aí, né, padre, nesse seguinte sentido, né? Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade na vida, ela quer esconder aquilo e ela quer ser alegre, feliz ou otimista o tempo inteiro. E, na verdade, ela não está resolvendo aquele problema interior da vida dela. Isso de fato, não é positivo, né? Mas essa pessoa, ela tenta procurar soluções para a vida interior dela, para os problemas dela. E ela tem atitudes otimistas, com certeza ela vai ter mais momentos de felicidade, né? Entendi. Porque a pessoa, nesse caso, ela pode, de fato, buscar... dentro daquela questão assim, você já até tinha dito isso, né? Olha, existem coisas que são insolúveis, você não consegue solucionar, né? Não tem como. Então, você tem que encontrar um meio para que você possa viver esse momento de felicidade dentro dessa limitação. E tem um ponto também que eu acho que vale ressaltar também, a gente tem que tentar ser sempre otimista. Agora, tentar ser sempre feliz já entra numa ditadura também. Não tem como ser sempre feliz. Mas é muito bom ouvir isso, sabia? Dá uma paz. Porque é uma ditadura mesmo, você tem que ser feliz, você tem que se decidir. E quem falou que para ser feliz é preciso ser feliz, estar feliz, vamos chamar assim o tempo inteiro. Alegre, né? Tem que tomar cuidado com isso, não sei se a expressão é muito correta. Mas você tinha dito, ditadura, você pode completar isso? Eu acho que é a ditadura da felicidade, porque de alguma maneira a nossa sociedade, ela cobra que a gente seja feliz o tempo inteiro, né? Se você vai nas revistas, né, o tempo inteiro as pessoas estão sorrindo, alegres, felizes, né? E hoje existe uma literatura exagerada da felicidade, né? Você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, você tem que ser otimista o tempo inteiro, alegre o tempo inteiro. Entendi. E aí, o que acontece é que você acaba desrespeitando a tua pessoa, né? Quer dizer, tem dia que você está cansado, não tem como você estar alegre naquele dia que você trabalhou um pouco mais, né? Você cedeu um pouco no trabalho. Então, você tem que respeitar isso. E as pessoas têm que aprender a respeitar que a pessoa não está no momento dela, né? Então, isso também é uma forma de você se respeitar e respeitar o próximo também, né? Eu acho que esses tempos atuais também eu sempre toco nesse assunto que é a questão virtual, né? Acho que esta enxurrada do mundo virtual, da necessidade de se expor o tempo inteiro também. Isto causa, motivo de depressão contínua em muitas pessoas, porque você não está feliz, você está passando por um momento difícil, mas você sente necessidade de ser algo que você não é e não está vivendo. Então, eu tenho que me expor, eu tenho que tirar a foto, eu tenho que colocar a foto onde eu estou com aquele sorriso meio amarelado, porque eu preciso dar alguma coisa ao outro. O outro tem que perceber, ou não pode perceber que, de repente, eu não estou bem. E me recuar. Quantas vezes eu já passei por isso, a pessoa dizer, você está tão calado, você não fala mais nada naquele grupo, porque, de repente, você não tem nada a dizer ali. Você está passando um momento de deserto, de momento onde você precisa se respeitar, se conhecer, até para ganhar forças, para continuar superando aquele momento. E é a ditadura.
alguém te cobra dizendo, você está calado, o que houve? Aconteceu alguma coisa? E a vontade que você tem de dizer, aconteceu sim, eu não estou muito bem hoje, não. Muito bem, não estou lá daqueles melhores E me dias, deixa aqui. Mas é engraçado como essa questão dos relacionamentos são... nós, assim, o tempo todo você tem que... acaba tendo que equilibrar as coisas, né? De fato, assim, você não pode também ceder muito, né, às exigências da sociedade nem dos outros, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter um pouco mais, tentar conciliar tudo isso, porque se você entra num lugar e aquela pessoa está com a mesma cara sempre depressiva, sempre reclamando do problema, sempre murmurando, isso é muito chato também, né? Porque você tem que ter um certo equilíbrio nisso. Tem equilíbrio. Existe como fazer tudo isso, Reginaldo? A gente está pressionando o Reginaldo para ele dar resposta aqui, né? Entendeu? Porque ele tem que... Mas ele é ótimo na resposta, você tem que aproveitar ele aqui hoje. Aproveitar, né? Obrigado. Existe um pouco essa questão do equilíbrio, a gente precisa procurar isso mesmo. Se a gente tivesse que falar assim, olha, não vamos colocar como uma receita, mas olha, procure ver esses pontos para você encontrar a questão da felicidade ou vivê-la. Isso. Né? Os médicos, eles têm um conceito para definir o que é problema que eu gosto bastante. Eles falam o seguinte, para você definir o problema, você define a frequência daquele comportamento, se é muito excedido, a duração daquele comportamento, se dura muito tempo e se é muito intenso. É muito interessante esses 3 critérios, porque você consegue definir como um problema. Então, por exemplo, fazer o uso da internet, das redes sociais, de forma pouco frequente ou razoável, é saudável. Fazer em demasia é problema. Né? Ficar um pouco tempo nas redes sociais é saudável, não é? Porque ali eu posso me envolver com as pessoas, eu posso interagir, às vezes eu posso vender o meu trabalho ali, não é? Então é saudável. Eu ficar horas por dia ali não é saudável. Não é? E a intensidade. Quer dizer, você chega lá muito afoito, você chega lá muito alegre, feliz, você quer expor toda a tua vida lá de forma muito intensa, também não é saudável, né? É a questão dos excessos, né? Os excessos. Os excessos que a gente nem acorda para isso, né? Você acaba vendo alguns excessos, não só nas mídias, em todos os sentidos, e você se perde um pouco depois, né? Reginaldo, na quarta-feira, aqui no programa, eu vim apresentar no lugar do Padre Anderson, e nós tivemos um bate-papo, um testemunho da Edna, né, que ela é lá de Cosmópolis, um grande abraço, se ela estiver assistindo, de manhã ela é professora, mas ela deu um testemunho que ela perdeu os 2 filhos e perdeu o marido, um testemunho de superação mesmo e tal. E nós recebemos um e-mail aqui, dentro dos e-mails que a gente recebe, de uma pessoa, a Eneiva, ela é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e ela citou um caso parecido, né? Então, eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte. Ela diz assim, bom dia, Padre Aí, sua bênção. Ainda estou pensando com tristeza no programa de quarta-feira, daquela senhora que perdeu os filhos e o marido, e etc. E ela narrou um fato também que aconteceu na paróquia dela, lá em Bento Gonçalves, de também um atropelamento de 3 irmãos que acabaram sendo atropelados e faleceram, né? Ela diz que não conhecem ainda essa família, só que ela pede assim, eu rezo com frequência para que eles suportem isso. A pessoa ela consegue se reerguer, aproveitando um pouco a história, né? Como da Edna, que perdeu os 2 filhos, né? Situação trágica, e também aqui dessa pessoa, a Edna apresentando essa outra pessoa. É possível, dentro de uma situação tão trágica como essa, a pessoa encontrar o seu equilíbrio mesmo? Existe um conceito... E encontrar felicidade ou viver uma felicidade? Sim, existe um conceito na psicologia que chama-se resiliência, que foi comprado ou emprestado da física, né? Então, quando você diz que um material é resiliente, é um material que você consegue deformar ele tem a propriedade de voltar ao estado normal dele. Não é? Então, ou seja, ele suporta estresse e volta ao estado normal. Então, a psicologia emprega esse termo também para as pessoas. Pessoas que passam por situações extremamente estressantes e elas conseguem passar pelo sofrimento, depois voltar ao estado normal, e dizem que é uma pessoa resiliente. Então, na psicologia, sabe-se hoje que existem algumas atividades que podem produzir uma pessoa mais resiliente para lidar com as dificuldades do dia a dia, né? E uma delas, que o Fred falou muito bem, e o Padre também, é a religião. A religião ou a espiritualidade produz muita resiliência nas pessoas. Ou seja, uma pessoa que ela tem uma espiritualidade muito fortalecida em si, ela consegue passar pelas dificuldades, pelas tempestades com muito mais facilidade, né? Ela vai sofrer? Ela vai sofrer, mas ela vai conseguir se reerguer com mais facilidade. Mas você é muito bom de saber disso, né? Então, olha, Eneiva, você que passou esse e-mail, que escreveu esse e-mail para a gente,
aquilo que o Reginaldo disse, né? Então é possível ver. A gente ver a questão da superação, a resiliência. Inclusive a gente fala disso na religião também, não só na psicologia e tal. Na religião a gente trabalha essa questão da resiliência. A pessoa que consegue, por exemplo, superar, né? A gente aprendia num curso que a gente fez, num retiro, é assim, ó, você vai até o chão e volta, né? Mas você não cede. Isso é muito importante, né? Muito bem, nós vamos atender agora, nós vamos falar agora com a Olga. É isso mesmo? Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Você é de Bebedouro, não é, Olga? Tudo bem, e você? Eu estou muito bem. Estou aqui conversando com 2 amigos que estão falando sobre felicidade, a gente tentando descobrir essa questão da felicidade na nossa vida. Por isso que eu estou bem hoje, graças a Deus. E você, quais são as intenções que você teria para a gente rezar a oração das mãos ensanguentadas? Alô, Olga? Olga, Oi, bom dia. alô? Isso, tudo bem. Quais são as intenções que você tem para a gente rezar? Não estou ouvindo muito bem. Ixi, ela não está ouvindo. Olga, é o seguinte, então a gente gostaria de saber de você quais são as intenções que você tem, porque nós vamos rezar a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, não é? Então a gente gostaria de saber de você quais são as intenções que você gostaria de colocar para a gente rezar. Sim, primeiro eu quero agradecer esse meio de comunicação, né? Século XXI, Padre Eduardo, Ana Luísa, e todos os que fazem parte aí no século XXI. Obrigado. Agradecer os sacerdotes que dão sua parte de colaboração para acontecer as graças, a conversão, os milagres, né? Os ensinamentos, como deu hoje também, né? Como pego todos os dias. Sim. A Ana Paula, que sempre está disposta a pegar os nossos coisas para pôr ali, né? As nossas Sim. orações. E também eu quero agradecer muito a Deus por ser uma missionária das mãos ensanguentadas de Jesus, Que né? bom, que bom. Tenho 2 capelinhas e estou esperando a terceira. Que bom. Então já são esperando a muitas terceira. famílias E atendidas. Sim, porque grandes prodígios, milagres, nossa, tem acontecido, né? E então a gente quer propagar. Claro, É o que agora, nós precisamos você sabe que fazer, né? domingo agora vai ter o encontro das mãos ensanguentadas, né? Você vai aparecer por aqui ou não? Ai, não vai dar. Não vai dar. Mas eu vou estar Mas ligada acompanha, viu? na TV. Que bom. E não vou perder, não. Não, não perca. Então, mais alguma intenção você gostaria de colocar para a gente rezar Sim, junto? eu quero colocar a minha intenção para o Santo Padre Papa, né? Sim. Toda a igreja, sacerdotes, os bispos, né? E para nossos irmãos que estão, né, sem amparo, que estão ali sem casa, sem, né? Claro. Onde for trabalhar, que estão vindo, né? Sim. Então, eu rezo muito por eles e me dói meu coração, como diz ali as bem-aventuranças, né? Misericordiosos Exato, são aqueles exato. que se condói com aqueles que sofrem. Eu tenho esse coração com a graça de Deus, né? Pelo milagre divino de Deus, de sempre me compadecer Que pelos bom. misericordiosos, né? Que bom. Então, eu quero rezar por eles, para que eles encontrem também uma casa, um trabalho, não é? né? Um acolhimento. Para que nós podemos ter um coração de acolhê-los. Se nós não podemos acolher na nossa casa, mas pelo menos na oração, né? Exato, Para exato. que outros se abrem nos corações, para que pode acolher esses nossos irmãos que estão peregrinando, vindo de um longe, né, para cá, porque meus avós também vieram da Itália, assim também, sim. né? Então, a gente sabe como foi dificultoso, não os foi nossos fácil, avós né? contavam, né? Então, Não, mas- a gente reza bastante. Que bom. Olha, e eu gostei de saber e de ouvir de você que você se condói, que você percebe o sofrimento do outro. Seria muito importante que todos nós fizéssemos isso. Isso é compaixão, um sentimento divino. Olha algo, então eu vou colocar todas essas suas intenções e nós vamos rezar então agora a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, principalmente pelas intenções que você apresenta, tá bom? Então nós vamos rezar juntos nesse momento. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo.
Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Nós rezamos então com a Olga, lá de Bebedouro, no interior de São Paulo. A gente aproveita e manda um grande abraço a todos de Bebedouro que estão sintonizados aqui na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta no último bloco do programa Você Pode Ser Feliz. Até daqui a pouco.